Good morning, oitavo. E aí, tudo bom? Eu vou corrigir aqui a prova com vocês, tá? A gente teve aqui como assunto da nossa provinha Simple Past, que é o passado simples, e o Past Continuous. E na unidade 6 nós tivemos os pronomes, certo? A forma de se referir às pessoas, ok? Certo, então aqui na página da prova você tem essa questão. Os pronomes que estudamos se dividem em predicado, abjeto, possuído e pronome? Não, a gente nem citou predicado. Nem abjeto, vocês sabem o que é uma coisa abjeta? Abjeto é uma coisa nojenta. Então não tem nada a ver. Abjeto, de novo, não tem nada a ver. Pronome, predicado, de novo, não falamos em predicado. Abjeto não tem nada a ver. Isso aqui tudo é para ver se você está ligado na matéria. Possuído. Embora tenha um negócio chamado possessive adjectives, a gente não estava falando nada de possuído, não, né? Ali seriam adjetivos possessivos, né? É como eles chamam no inglês. Então, a resposta para essa aqui é nenhuma das anteriores, certo? Se nenhuma dessas aqui serve, obrigatoriamente, nenhuma das anteriores. Quando você tiver em dúvida que achar que nenhuma delas está certa, gente, é porque é essa aqui, ó, tá? Várias pessoas às vezes me perguntam, certo? Vão para as 4, leem as 4 e ficam naquela, mas não é nenhuma das 4. Mas tem essa quinta opção. Então você marca nenhuma das anteriores, tá bom? Vamos ver então aqui a seguinte, ó. Subject pronoun ou pronome sujeito geralmente se encontra em que posição na frase? Isso aqui era uma coisa como que uma segurança para você acertar, tá bom? A gente viu nas matérias aonde é que ele fica exatamente. Então vamos olhar aqui na página, né? Subject pronouns. A gente já conhece eles de muito tempo. I, you, he, she, it. Normalmente quando você vê ele na frase, ele está onde na frase? Ele está no começo, está no meio, está no fim da frase, né? Por exemplo, se eu digo I go to school. I sou eu. Go é o verbo ir. E to school é o complemento da frase. Então, o I é o subject, ele vem geralmente no início, ou então antes do verbo, né? I go, eu vou. Vamos ver como é que ficam nas opções lá. Se encontra oculto entre os verbos? Não, ele está ali, você está vendo. I go to school, né? Como exemplo da frase. No meio do verbo. No meio do verbo, no meio da palavra, tu vai colocar o sujeito? Não. Depois do verbo, aí ele seria o object pronoun, que é o que recebe a ação do verbo. Por exemplo, o trabalho foi feito por mim. Eu recebo essa ação do trabalho feito, né? Então, veria depois do verbo, seria o object pronoun, que são os que estão do lado de cada lista. The work was made by me. O trabalho foi feito por mim, ó. Me. Object vem no fim, subject vem no começo, né? Antes do verbo. Com certeza é antes do verbo. Vamos ver a próxima. O pronome objeto geralmente se encontra em que posição na frase? Ele é o contrário do sujeito. Como a gente viu lá naquela tabelinha, o sujeito ele está antes e o objeto ele está depois, certo? Então é só marcar depois o verbo. Muito tranquilo essa aqui, né? Vamos para a próxima. O possessive adjective, adjetivo possessivo, geralmente se encontra em que posição na frase? Esse aqui é o mesmo caso do subject pronoun, ok? Subject antes do verbo. E o possessive adjective também, ó. Ele está ligado ao sujeito da frase. Ele indica posse de alguma coisa, relação de alguma coisa. Então, my, your, his, her. Aqui embaixo tem uma frase de exemplo. My father is old. Meu pai é velho, tá? Então, o sujeito é o pai. O verbo é o is, né? É. E velho é o complemento. Então, o meu pai, o possessive adjective, o possessivo, ele está ligado ao sujeito. Essa outra, my books are in the car. Os meus livros estão no carro. Sujeitos são os livros, são eles que estão no carro, certo? Então, possessive adjective no começo, ligado ao sujeito, antes do verbo. Verbo aqui no meio, verbo no meio, verbo no meio. Seu computador estava quebrado. Your computer. Quem é que estava quebrado? O seu computador. O computador é o sujeito, é ele que estava quebrado.
Ele que realiza essa ação de estar quebrado, certo? Então eles vêm mais para o começo mesmo. Vamos ver de novo aquela tela. Então, possessive adjective é o mesmo caso do subject pronoun, antes do substantivo, né? Ele vai ligado a um substantivo aí. Vamos descer um pouco mais. Agora estamos aqui no possessive pronouns. Geralmente se encontra em que posição na frase? Eles ficam lá para o fim. Eles são o mesmo caso do object pronoun, né? Então, se encontra oculto entre os verbos? Não. Antes do verbo? Não. No meio do verbo? Não. Nenhuma das anteriores? Não, porque existe essa opção aqui, depois do verbo. Lá na página a gente pode ver isso. Essa mesma página aqui. Aqui em cima, ó. Mine, yours, his e hers. Então, no segundo lado da tabela, eles vêm depois. Ó. Então, temos exemplos aqui embaixo. O livro é meu, né? Ó. Mine, lá no final. Ó. The pencil is yours. O lápis é seu, também lá no final. The house is his, a casa é dele. The paper is hers, o papel é dela, certo? São os que vêm lá para o fim, tá? Usamos o passado simples para falar sobre uma ação completa que começou e terminou no passado. Que frase está no passado simples? Pronto, simple past contra past continuous. O passado simples é uma coisa que já é completa a ação, já terminou. E o contínuo, ela também terminou, só que ela estava em progresso quando ela terminou, certo? Então, o que ele diz aqui na questão? Que frase está no passado simples, né? Uma frase de ação completa que começou e terminou no passado. I live in the country. Se você tem algum conhecimento do tempo do verbo, você vai ver aqui que live está no presente, certo? Se fosse no passado, seria lived, com um Dzinho no final. Não tem esse D no final, ele não está no passado, aqui está no presente. Eu moro no campo. Não. Não é essa, a gente quer passado, isso aqui é presente. You will see the film tomorrow. Esse will aqui é o auxiliar de futuro. Ele envia o verbo para o futuro, certo? Você vai ver ou você verá o filme amanhã, né? Então, com o auxiliar will, ele já é a dica de que é futuro. Então, não é a frase que nos interessa. Girls just wanna have fun. Isso aqui é o título de uma música. As meninas só querem se divertir. Então, aqui, ó, just want. O want está na forma básica dele, então é no presente. As meninas só querem. Querer é agora, né? Então, é presente. Can I drink some water, please? Aquele velho pedido para sair da sala, né, e beber um pouquinho d'água. Só que aqui mais informal, com can, né? Posso beber um pouco d'água, por favor? Então aqui, ó, drink, beber, também está no presente. Você quer beber agora. Então, tio, não era nenhuma delas, ó. Se não era nenhuma delas, é porque é nenhuma das anteriores. Não tem nenhuma frase aqui que esteja no passado, né? A primeira está no presente, a segunda está no futuro e as outras duas também no presente, tá? Então não era nenhuma delas. Vamos para a próxima. Que frase não está no simple past, ou seja, no passado simples, né? Vamos ver aqui, ó. De novo, você tem que ter um conhecimento de tempo do verbo. Agora aqui é o contrário. Essa só tem uma que não está no passado. He was her boyfriend. Ó, o was, se você lembra do verbo to be no passado, você vai saber que isso aqui é o passado de is, certo? Então, o passado singular, was. Não é essa aqui. Lembra que a gente está procurando aqui, não está no passado. She had 2 cats. O had é o passado do verbo have. Então, aqui, ó, ela tinha 2 gatos. Tinha, está no passado. Não é o que a gente quer. A gente quer que não está no passado. We studied together last year. Studied, ó, passado regular do verbo estudar. Tinha o Y aqui no study. O Y foi retirado, colocado IED, indicando que está no passado. Então, não é essa. Nós estudamos juntos ano passado. Aren't you friends? Vocês não são amigos? Ó, are, to be no presente, certo? Vocês não são amigos? Aren't you friends? É essa daqui. Próxima. O uso de datas ajuda a identificar o passado simples.
Que frase está no passado simples, certo? Agora, de novo, a gente tem que achar que está no passado. Ó, o uso de datas foi falado na matériazinha lá da 33. Ó. Se você for aqui, ó, advérbio de tempo para enfatizar quando aconteceu. Então, advérbio de tempo pode ser a data. Studied in Paris in 1970, ou então, came yesterday, veio ontem. Então, estudou em Paris em 1970, uma data específica. Ajuda você a ver que aquilo aconteceu naquele momento do passado. Students came yesterday, eles vieram ontem, advérbio de tempo. Então, vamos ver aqui as opções. A primeira está marcada, deixa aí. Eu já explicar ela. Vamos ver as outras. Por que as outras não são? She wasn't working in São Paulo in 1999. Ó, ajuda a identificar o passado simples, e a gente viu que datas, né, ajuda a identificar. Tio, essa aqui tem uma data e é no passado, ó, 99. Por que não é ela? Porque aqui ele pede que a gente identifique passado simples. Essa daqui, veja que é, ó, working. Tem dois verbos, ó, o auxiliar e o principal. Ela não estava trabalhando. Então, esse aqui não é o passado simples, esse é o outro passado dessa matéria, é o passado contínuo. Lembra? ING, uma coisa que está acontecendo continuamente. É por isso que não é essa a resposta aqui, tá? Porque essa aqui é contínuo, tinha que ser o simples. Vamos ver a outra aqui. The author of the books has died in the late 1950s. Olha aqui, tem uma data, 1950, você sabe que é passado. Tem o died aqui, que é o verbo morrer no passado, ó. Um Dzinho no final do verbo. Só que, olha o detalhe, também tem esse outro aqui, o auxiliar has, certo? Quando você tem o auxiliar has mais o particípio passado de um verbo, você tem um outro tempo verbal que representa o passado, no inglês, que é o present perfect. Apesar do nome present, ele representa o passado, tá? Então, diz que ele morreu em 1950. Tá no passado? Tá. Tem data? Tem. Mas não é essa, não é passado simples, esse é present perfect, é um assunto que a gente nem está vendo. Então também não é essa por causa disso. Where will you be in 2020? Onde você estará em 2020? Ó, futuro. Will you? Não é isso que a gente quer passado, então também não é essa por causa disso. Aí sim a gente entra nela aqui, ó. My birthday was on April 27th. Essa daqui é a mais simples de todas. A gente está procurando exatamente o passado simples, né? Meu aniversário foi, ó. Só tem esse verbo. Verbinho no passado, to be. Foi. Por isso que é essa. Vamos ver a próxima. Usamos o past continuous, passado contínuo, para falar de ações que estavam acontecendo durante um certo tempo no passado. Então, acontecendo continuamente. Eu estava fazendo, eu estava indo, ela estava chegando, certo? Que frase está no passado contínuo? Vamos ver. Felipe were studying yesterday. Ó. Aqui já está errado por dois motivos. Esse aqui, where, ele é onde. Felipe onde estudando ontem? Não, nada a ver. Esse aqui é só para confundir você, ó, para você lembrar do verbo to be no passado. Só que ainda seria errado porque era plural, que é were, né? Aqui é where. Então, Felipe were studying yesterday. Nada a ver. Errado. Apesar de ter o ing, né? Show me the way. Me mostre o caminho. Isso aqui é presente, ó. Não tem nem ing, ó. Contínuo é ing, tá? My computer were broken. Aqui, esse were é o passado do verbo to be, ó, que eu enganei vocês aqui, né? Então, were, só que ele é passado plural e também não tem ing, né? Não existe worrying, nem was in, não tem ing no verbo to be no passado, né? Então, meu computador estavam quebrados, completamente errado, né? Não é essa. Does your sister have 3 cats? Ó, a frase está escrita corretamente, ao contrário dessas outras aqui que está escrita errado, né? A primeira e a terceira. Só que se você sabe das regrinhas gramaticais, você sabe que o does é presente, é auxiliar de tempo presente. Então, não é essa, a gente quer o passado, tá? Então, não é nenhuma das quatro, nenhuma das anteriores, tá? Conheçam as regrinhas para você identificar esse tipo de coisa. Próxima. E última, as conjunções when e while significam. Então vamos lá. Essa matériazinha de when e while era o último detalhe.
A gente usa when para dizer quando algo acontece, né? E o while, que uma coisa acontece enquanto outra coisa já estava acontecendo, certo? Aí aqui a gente teve o exemplo do meninozinho. Ó. Eu estava estudando quando o telefone tocou. Eu estava fazendo uma coisa, aí aconteceu outra. Eu estava estudando enquanto meu pai fazia comida. Aqui são duas ações paralelas. Eu estava estudando e o meu pai estava fazendo outra coisa. No caso do anterior, do when, né? Eu estava estudando, aí pã, de repente aconteceu outra coisa. O telefone tocou, certo? Então, o while vai ser usado junto com o ing, ó, com passado contínuo. Algo acontecia e outro algo acontecia, né? Então, when e while significam enquanto, não. When é quando, né? Então já não é essa. Quanto, quando, não estou falando de quantidade. Encanto, não. Essa daqui estava de graça, né? É só você saber a traduçãozinha. Ó. When é quando e while enquanto, certo? Era isso, minha gente. Espero que vocês tenham aproveitado a correção e entendido por que, né, que você acertou ou deixou de acertar. Goodbye!